Então vamos na sequência de chamada, a gente começa com o professor Carlos Martins, que é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas, com o tema Racismo como Ideologia e o Genocídio da Juventude Negra como consequência. Carlos Martins, você tem tudo. Boa tarde a todas. Tentarei utilizar o máximo do tempo previsto, mas tentarei concluir, ser o mais breve possível para a gente poder teorizar então o debate. Eu preparei, na verdade, aqui alguns slides, a ideia era projetar as imagens e alguns dados, né, e o relatório do mapa da violência traz, traz um quadro de como essa movimentação dos homicídios que atinge a população negra tem ocorrido, né? Como é que esses homicídios têm, na comparação entre a população negra e a população branca, né? Como é que esses homicídios, quem mais tem sofrido com os homicídios. No entanto, no que se refere à discussão sobre ideologia, propõe aí o tema, eu gostaria de, a princípio, trazer uma fundamentação teórica do ponto de vista de como se constitui essa construção ideológica, né, e que estabelece, portanto, e que norteia aí a relação social pautada aí, então, no racismo que é o nosso tema. Bom, e aí eu trago duas contribuições, dois sociólogos, dois pensadores, dois norte-americanos da sociologia, do campo da sociologia do desvio, que é o Howard Becker e Erving Goffman. O Becker trabalha a questão do outsider, né, e a sua obra de sociologia do desvio, e o Erving Goffman trabalha exatamente na questão dos estigmas e como esses estigmas são elementos importantes na relação, né? Como esses estigmas estão norteando as relações. Então, o Becker traz, então, no conceito de outsider, né? O que seria o outsider? Bom, o Becker coloca que nas relações sociais nós formamos grupos, né? Ou subgrupos. Nesses grupos, esses grupos estabelecem normas, estabelecem regras. Regras essas que podem ser norteadas por um estatuto, uma legislação, uma lei, ou pode ser simplesmente pautada nas tradições, nas normas, nas regras que nós criamos e que não foram definidas em lugar nenhum. Né? Por exemplo, essa formação aqui. Isso é uma norma estabelecida a partir das relações. Não existe nenhuma legislação ou nenhum estatuto pautando o modelo de organização de um debate como esse. Mas, no entanto, nós fazemos porque essa é assim que a regra estabelece. No momento em que a gente parte aqui de um princípio de reconstruir esse modelo, ou alguém simplesmente diz, não, agora eu quero que vocês fiquem virados para cá e eu vou ficar atrás de vocês. Esse foge da norma, foge da regra. Esse é outsider. O outsider é, portanto, aquele que recebeu o rótulo de desviante. Outsider ou desviante. O desviante é aquele que recebe o rótulo de desviante e o rótulo pega. Esse que recebe o rótulo pode não ter cometido necessariamente nenhuma infração à norma, nenhuma violação da lei. Ele simplesmente, o grupo o entende como um outsider, entende como um desviante e o rotula como tal. E o rótulo pega. Então, numa sociedade heteronormatizada, onde o normal é ser hétero, o que foge disso é outsider, é o desviante.
o homossexual, entre as suas várias formas de expressão, é um outsider do ponto de vista da heteronormatividade. Do ponto de vista das relações étnico-raciais, onde a norma, o padrão, inclusive de beleza, é ser branco, é eurocêntrico, e foge disso, é uma infração a esse padrão. Portanto, quem não se enquadra dentro desse perfil é um outsider, é um desviante. E o rótulo de desviante pega. É um sujeito, obviamente, no processo das relações, em um momento ou outro, ele será punido por ser diferente do que determina o grupo onde ele se relaciona. E aí, paralelo a isso, o Becker traz um conceito interessante, que é o do status principal. O que é o status principal? Quer dizer, quando se olha numa pessoa, num sujeito, qual o elemento mais determinante dela? No caso da mulher, é o fato de ser mulher. Dentro de uma sociedade pautada nas regras em que nós estamos discutindo, né? A heteronormatividade, numa sociedade heteronormativa, heteronormativada, né? O que seria aí, portanto, numa relação entre a homossexualidade, o status principal do homossexual, ou da homossexual, né, seria, da pessoa homossexual, seria o fato dela ser homossexual, seria o seu status principal. Numa sociedade pautada nos princípios em que a ordem hegemônica é pautada numa relação, numa descendência europeia, o status principal do negro é ele ser negro. Então ele pode ser negro, ele pode ser médico, ele pode ser professor, advogado, mas antes de qualquer coisa é uma pessoa negra, né? Ela pode ser uma advogada, promotora, juíza, professora, mas antes de qualquer coisa ela é mulher, né? Ela pode ser todas essas profissões que eu citei, mas antes de qualquer coisa ela é homossexual. Esse é o status principal para Becker. Então o Becker coloca para nós que dentro dessa relação há quatro tipos de comportamento desviante, ou seja, o rótulo é aplicado, quatro formas desse rótulo ser aplicado. O primeiro que o Becker coloca é o falsamente acusado, ou seja, quando esta pessoa, dentro desse contexto social, que é rotulada, ela pode ser uma pessoa percebida como uma violadora da norma, percebida como uma desviante, percebida como uma outsider, mas, no entanto, ela tem um comportamento de obediência à norma. Mas ela é rotulada como desviante, ou seja, ela é um desviante falsamente acusado. O cidadão, a pessoa em que é percebida como desviante, que ela de fato tem um comportamento de quebra à norma, ela é um desviante puro. Suspeita-se de que aquela pessoa, ela realmente cometeu um crime, e de fato ela cometeu um crime. Este é o desviante puro. Uma outra forma de comportamento que o Becker nos traz para entender esse processo das relações é o desviante secreto. Quem é o desviante secreto? É aquele sujeito em que ele transita nas relações sociais e ele produz o desvio, descumpre a norma, viola a lei, pratica o crime, mas, no entanto, ele está dentro dos padrões e, portanto, não é visto como um desviante. Esse é o desviante secreto. E o de conformidade, que é a pessoa que é percebida como alguém que obedece à norma, de fato, ela obedece. Esse é o comportamento de conformidade. Bom, o Goffman o Goffman traz outros conceitos que aí a gente está trazendo para estabelecer esse diálogo com o Becker. O Goffman traz o conceito de estigma. O que é o estigma? O estigma é uma representação
social. O estigma é um símbolo, o estigma é uma marca que todos nós carregamos. Esse estigma estabelece duas categorias de pessoas. Uma, a dos estigmatizados, e a outra, a dos normais. Os normais, obviamente, são aquelas pessoas cujas marcas corporais, cujo pertencimento étnico, cujo pertencimento da orientação sexual enquadra-se dentro dos padrões. O estigmatizado é aquela na qual carrega signos, símbolos, estigmas, marcas, e a essas marcas são atribuídas expectativas negativas. Essas são, portanto, os estigmatizados. O Goffman coloca que na relação social ocorre que há uma fabricação social de dois tipos de identidade. Há o estigmatizado, e que, portanto, pode ser uma pessoa que não comete nenhum desvio do ponto de vista efetivo, prático, não que ela seja percebida como tal, mas que de fato ela não pratica. Por suas marcas, ela pode receber uma identidade virtual. Ela pode receber uma identidade virtual. E essa identidade virtual é construída pelo grupo. Como é que o grupo percebe aquela pessoa? E essa pessoa, portanto, recebe uma identidade construída pelo grupo. E a outra identidade é a identidade social real, que é aquela identidade que o sujeito realmente tem. É aquela que ele percebe de si mesmo. Bom, então partindo desses dois pressupostos, fazendo a leitura, portanto, aí, das relações raciais no Brasil, nós podemos dizer, então, que esse modelo, esse esquema da relação estigma-adesivo pode estar operando no imaginário coletivo como um instrumento capaz de rotular determinadas pessoas, pelas suas características, a partir das suas marcas, a partir dos seus estigmas. Ela pode ser, portanto, o grupo pode rotulá-la de desviante, porque as marcas que ela possui são marcas que se tem, portanto, expectativas negativas. E aí, essas expectativas, veja, nós não estamos falando de uma prática, nós estamos falando de uma expectativa que o grupo, ao olhar para a pessoa, atribui aquelas marcas. Ao atribuir expectativas negativas, percebe-se então, portanto, aplica-se a esse cidadão, a essa cidadã, o rótulo de desviante. Então, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu conversando com os policiais, perguntava para ele, e aí queria saber qual era o grupo em que os policiais mais atuavam na perspectiva da busca pelo inimigo. Porque, primeiro, parte do aspecto inicial de que o policial é uma instituição em guerra permanente. As contagens policiais, que são aqueles gritos quando eles estão em treinamento, as contagens, muitas delas, apelam para o confronto, apelam para uma suposta guerra. Nós temos a estrutura da Polícia Militar, grupo de oficiais, grupo de músicos e grupo de combatentes. Os oficiais, oficial músico, oficial de não sei do que mais lá e oficial combatente. Então, combatente, a ideia original de que nós estamos em guerra é um elemento norteador da atividade policial na rua. A questão é, a quem combater? Essa era a pergunta que eu jogava para os policiais. Quem é, então, portanto, o sujeito que deve ser combatido? Considerando que, no período da ditadura militar, se corria atrás de um inimigo interno, com a abertura política, esse inimigo interno ocorre um deslocamento para o inimigo comum, para o criminoso comum.
E quem é, portanto, esse criminoso comum? Aí é onde nós aplicamos o esquema estigma-desvio para identificar dentro da percepção dos policiais no que se refere como é que eles constroem, portanto, como é que essa relação estigma-desvio é utilizada para encontrar o sujeito que deve ser combatido. Aí surge um personagem que é o mala. Por quê? Porque para o policial, o cidadão é um sujeito normatizado. Né? O cidadão é o sujeito que cumpre as normas, é o sujeito da legalidade. Então, na aplicação dos questionários, havia até uma confusão quando se perguntava, mas se o cidadão for apanhado em determinada situação, e eles perguntavam, cidadão? Então, eles não entendiam a pergunta só por causa da palavra cidadão. E aí, me vem uma curiosidade sociológica para saber por que é que esse cidadão, portanto, quem é esse cidadão? Por que o cidadão não pode ser um infrator no imaginário policial? O que ele coloca do lado? Quem é, portanto, então, esse sujeito infrator? O mala. Aí surge o personagem do mala, que é a descrição dos policiais com relação aos malas é sujeito que fala gíria, o sujeito que mora na periferia, ou seja, esse sujeito tem pertencimento étnico, esse sujeito tem pertencimento territorial, esse sujeito tem uma linguagem própria, esse sujeito anda de um determinado jeito, esse sujeito se veste de um determinado jeito e usa determinadas marcas. Né? Esse sujeito utiliza-se, tem uma comunicação corporal característica. Então, quando a polícia sai para a rua para combater esse suposto inimigo, vai em busca exatamente de quem possui essas características. E aí, o estigma é, portanto, um elemento importante na aplicação do rótulo de desviante. E aí, o policial diz o seguinte: o cara fala com gíria, não quer falar direito, anda jogando as mãos para a bunda como se estivesse apagando fogo no rabo. São palavras que está aspiadas, são palavras de policiais. Não quer um linguajar normal, né? E ao mesmo tempo ele coloca porta-arma, portador de arma, e aí ele elenca o que para ele é crime. Quais as características que para ele definem um criminoso. Comércio ilegal da droga, ou comércio da droga ilegal, né? Atividade em grupo, né? Jovens em grupo na periferia são alvos preferenciais, jovens de periferia andando com moto são alvos preferenciais, eles vão parar. Então vejam que eu citei características culturais. O jeito de falar é aspecto cultural. O jeito de vestir, o jeito de andar, são aspectos culturais. Mas esses aspectos culturais são colocados no mesmo nível que o porte ilegal de arma, o tráfico da droga ilegal, o homicídio, o furto. Tem o mesmo peso na hora da abordagem. Portanto, um jovem que possui essas características culturais, a utilização do estigma adesivo será, com toda certeza, abordado pela polícia. Bom, queria mudar a página agora para entrar na questão, uma vez superada a priori essa questão ideológica, eu gostaria de me debruçar em alguns números, né? O mapa da violência do Brasil, eu queria projetar, mas infelizmente não dá, mas eu tenho um relatório, por exemplo, o mapa do Brasil, o mapa da violência no Brasil de 2002, traz aqui um mapa em que coloca a população, por exemplo, a população... eu não coloquei a população... Bom, a população negra
no total, ela obviamente aparece com números muito maior em termos de homicídio. Por quê? Porque o homicídio é o elemento que mede, é o termômetro que mede o quão violento é uma região, é uma localidade, uma cidade. Obviamente que, particularmente, eu acho que deveria haver outras variáveis, que a variável do homicídio ainda é apenas o homicídio, ainda é muito limitado. Por isso que Alagoas se apresenta como o estado mais violento, Maceió mais violento no Brasil, Maceió a terceira e agora a sexta, a quinta mais violenta no mundo, porque o critério é que coloca, né? É o critério. Se mudar o critério, talvez esse ranking muda. O problema não está no ranking, o problema não é o ranking, né? Que as autoridades citam, oh meu Deus, Alagoas é o mais violento. Não importa. O problema é, está morrendo. Muda o ranking, talvez caia. Vai continuar. Os números são altos. Os jovens, a população negra está morrendo. E os números são alarmantes. Né? Os números são gritantes no que se refere às diferenças entre a população negra e a população branca. Com relação aos jovens, que eu já estou concluindo a minha parte, com relação aos jovens, nós temos um total, por exemplo, de 2002 até 2011, nós temos um total de mortes jovens brancos de 50.983 jovens brancos. Se você somar a juventude preta e parda, nós temos quase o triplo disso. 122.570 jovens negros perderam suas vidas nas mais diversas formas do conflito urbano. Então, ou seja, nós temos aí então, uma população branca, jovens, de 22,1%, enquanto que a população jovem negra é de 53,1%. Então, o genocídio da população negra não é discurso de militante. Infelizmente, é real. É real. E aí o pessoal da imprensa me perguntou uma vez, mas como é isso? Como se explica isso? Tem algum grupo de extermínio procurando jovens para matar? Tem sim. Tem sim. E ele atua historicamente. O nome dele é Estado Brasileiro. Né? E pegou a população negra como um todo, temendo que esta população se tornasse uma população eminentemente negra, aplicou-se métodos baseados em supostas teorias científicas, dos eugenistas, por exemplo, para embranquecer essa população. E aí eu não estou falando nem da escravidão, estou falando depois da escravidão, né? Proibição dos blocos, proibição da capoeira, proibição de negros ocupar cargos de diplomacia, expulsar os negros dos centros para as periferias, colocá-las sob as condições de subvida, andando, vagando pelas ruas sem ter moradia fixa, e aí cria-se mecanismos para criminalizar, porque primeiro a sociedade, a elite branca, jogou o negro na rua e disse, é proibido estar na rua. O Código Penal brasileiro foi construído todo pautado em cima da relação com o negro, para encarcerar o negro. Joga o negro da rua e diz, é crime andar na rua, prende. E o cara era estivador, estava carregando o dia inteiro aqueles sacos e mais sacos nos navios, quando ia para casa à noite era preso. Deve ser gatuno. E ele tinha que provar que ele não era gatuno. Então, e assim muitos e muitos negros foram encarcerados, que fazia parte de um projeto de nação, que segundo a projeção feita no Congresso de Eugenistas em 1912, era que em 2012, ou seja, 100 anos depois, o Brasil teria 80% da população branca, 13% indígena e 3% mestiça. E nenhum negro. Nenhum negro. O carro-chefe dessa proposta era a miscigenação. Mistura, porque misturar, os genes do negro é fraco, os genes do branco é forte, é dominante. Incentiva a miscigenação, incentiva a mistura, e o processo de miscigenação
embranquecerá o Brasil. E aí surge, é preciso agora fazer um discurso da miscigenação como algo positivo. Vem Gilberto Freire, dizendo que a nossa maior grandeza, a nossa maior riqueza é a nossa mistura. Não há problema nenhum em misturar. Vamos misturar, minha gente. Porque por trás disso estava aí o projeto de embranquecer o Brasil a partir da sua mistura. Um negro com um branco, resultado eram cílios cada vez mais claros. E assim o Brasil iria paulatinamente embranquecendo. Bom, concluindo definitivamente, o mapa da violência no Brasil de 2010 coloca aqui Alagoas, maior estado de maior incidência em homicídios no Brasil, apresentava um número de 59,6%, já era o maior, já era o estado mais violento em 2010. 2011 aumenta, vai para 60,3%, isso por 100 mil habitantes. Em 2012 aumenta mais ainda, vai para 66,8%. Em 2013 aumenta muito mais, vai para 72,2%. E eu tive a curiosidade mórbida de fazer a curva estatística que me diz qual é a tendência do ano de 2014, qual é a tendência do número de homicídios. E pasme, a curva ascendente mostra um crescimento contínuo de número de homicídios em Alagoas, a não ser que a sociedade alagoana, o Estado, etc., tome decisões que impeça, que faça com que a curva mude de direção. Mas a princípio, como eu disse no ano retrasado, que o ano seguinte ia ser mais violento que o ano anterior, e infelizmente foi, eu estou dizendo agora, disse ontem na imprensa, 2014 será mais violento que 2013, que a curva estatística me diz isso. Isso não é lei, isso pode ser mudado, basta aí as políticas para mudar esse quadro. É isso. Muito obrigado.